Bom, gente, então vamos para o nosso assunto principal. O Renato Rovai pediu que eu convidasse o Nassif hoje por causa da grande repercussão de um artigo do Nassif, eu já mostrei mais cedo, mas só para contextualizar coisas recentes, né? Washington Quaquá, prefeito de Maricá, no dia 9 recebeu esposa e filhos do Domingos Brazão, é um dos presos como mandante da morte da Marielle. A partir daí, né, dessa postagem, o caso renasceu, né, o vice do PT, então a Aniele Franco, ministra, que vai acionar a comissão de ética do partido, disse que a postagem dele era inacreditável, né? Os irmãos Brazão foram denunciados como os mandantes, né? A Aniele falou: minha família e a de Anderson ainda choram todos os dias pelas nossas perdas. E aí a Janja veio, a minha amiga Aniele Frank, Dona Marinete, toda a família, meu abraço apertado e meu lamento pelo uso indevido da memória da Marielle. Quaquá respondeu que só briga por justiça, que defendeu o mesmo critério para o Lula, Zé Dirceu, Vacari, Genuíno, Delúbio, ninguém pode ser condenado. Ele disse que leu o processo, que não há provas, mas o Domingos Brazão, que era do Tribunal de Contas lá do Rio, e o irmão Chiquinho Brazão, né, o deputado federal, eles são os acusados, formalmente os acusados. Né? Quaquá disse que conhece os dois de longa data, e aí o Walter Pomar entrou na polêmica, é uma briga aqui de... O Walter Pomar, no 247, entrou na polêmica, né? E citou, né, o que o Quaquá, o prefeito de Maricá, já apareceu aqui com o ex-ministro da Saúde do Bolsonaro, pediu para arquivar, não votou pela cassação do Nicolas e Zambelli no Conselho de Ética, e aí o Quaquá respondeu: quem pede a minha expulsão é um minoritário chamado Walter Pomar, que é um dinossauro soviético. Então eu estou só situando a briga em que o Nassif se meteu no meio. Porque o Nassif escreveu esse texto no GGN, que é um canal que todos nós acompanhamos, que tem uma super credibilidade. Quaquá está certo, os brasão são bode expiatório de Carlos Bolsonaro. Bom, isso aqui mega super viralizou na blogosfera. Tá, todo mundo leu, se não leu, está lendo e está comentando. Né? E aí, a frase inicial do Nassif: é possível que, quando Jair Bolsonaro finalmente for preso, desfaça-se a trama que até agora poupou das suspeitas pelo envolvimento com a morte de Marielle Franco, e a Polícia Federal finalmente desvende o mistério mais óbvio desses tempos de violência. Por que mistério mais óbvio, Luiz Nassif? Zé, deixa eu falar primeiro do Quaquá. O Quaquá, no programa, eu não conheço a atuação do Quaquá. Eu me referi ali à afirmação dele em relação aos Brazão, mas ele é um cara muito interessante. Aí eu falei, mas o Quaquá, os Brazão são barra pesada. Ele falou, eles são naquela situação de quem entra na igreja para roubar uma parte da igreja e acusa de matar o padre. Mas isso ali é o seguinte: o que eu coloco aí, o que o Quaquá coloca, eu levanto desde 2020. Em 2020, eu comecei a investigar isso aí, está no meu livro, aí, A Conspiração Lava Jato. Por quê? Começa a Globo, só para a gente dar um histórico, a Globo dá aquela nota com o porteiro da Vivendas da Barra. O porteiro, quando entra o motorista, o Elcio, para pegar o Rony Lessa, que era o assassino, o porteiro anota no papelzinho e liga para a casa do seu Jair. Seu Jair, chegou aqui e depois ele diz que o seu Jair deixa entrar. O Globo deu isso aí no Jornal Nacional. De madrugada, entra o Bolsonaro lá da Arábia Saudita e faz uma live dizendo que é um absurdo, que eu estava em Brasília, posso comprovar. O álibi dele era estar em Brasília. Está em Brasília. E a Globo afinou, feio, recuou. E daí o Sérgio Moro, esse campeão da moralidade, colocou a Polícia Federal para intimidar o porteiro. Daí eu recebo a informação que diz o seguinte: olha, eu tenho amigos que moram lá na Vivendas da Barra
e o sistema de telefonia permite transferir para celular. Se transfere para celular, o álibi do Bolsonaro vai para o vinagre. Daí eu dei essa matéria, tempos depois, um blog no Rio de Janeiro conseguiu o relatório da administradora da Vivendas da Barra e estava lá, pagamento de R$ 120 pelo sistema de telefonia. E estava lá o sistema de telefonia, estava lá escrito lá a marca. Eu entro no site do sistema de telefonia e está lá, esse sistema pode transferir para celular, ou seja, o primeiro álibi do Bolsonaro foi para o vinagre. Daí eu começo a pesquisar. Daí eu acho um Twitter da jornalista Thaís Belink, né? Belink, só um segundo, Nassif, que eu vou colocar, eu trouxe, viu? Eu trouxe tanto o tweet dela, tá aqui, ó, que a gente pode ler, ó, ó o tweet dela aqui, ó, que você colocou na matéria. Bolsonaro teve uma intoxicação alimentar, passou mal e nos últimos 2 dias precisou reduzir bem o ritmo da agenda. Até voltou mais cedo hoje para o Rio, dia 14 de... Opa! Foi o dia da morte. O dia da morte. Daí eu vou pesquisar o Facebook do Bolsonaro no dia 15. No dia 15 está ele almoçando na casa de um correligionário. Quem teve esse problema estomacal, primeiro, vai para o hospital, não vai para a ponte aérea. Segundo, ele recuou da viagem no dia 14. E no dia 15 ele estava belo e lampeiro almoçando com um cara lá em Brasília. E os comentários daquele dia na página do Face estavam todos deletados. Daí me escreve um leitor, falou, olha, ele voltou hoje, dia 15, ele voltou no dia 15 para o Rio porque ele estava no mesmo avião meu. Daí eu já fiquei com o pé atrás. Falei, pô, tem coisas aí. Tem coisas aí. Daí você continua a investigação. Lembra que o Carlos Bolsonaro entrou lá na portaria e pegou o equipamento. Isso aí é desvio de prova. Pegou o equipamento. É lógico que quando eu me referi... O Ministério Público Estadual, as promotoras lá que depois viu que fizeram campanha para o Bolsonaro, em um dia periciaram lá o equipamento e garantiram que não houve nenhuma manipulação da parte do Carlos Bolsonaro. Só que quando você vai ouvir tudo isso aí, o Carlos Bolsonaro falando, olha aqui, de manhã não teve nada aqui na casa do meu pai, daí ele vai passando, 17 horas aqui, teve uma ligação, mas foi para a minha casa. E olha o que diz da minha casa. Daí ele clica na voz e o sujeito fala, seu Carlos, chegou o seu Uber. 17 horas, chegou o seu Uber. Eu falo, pô, mas o álibi dele para aquele dia, que ele não estava na Vivendas da Barra, é que ele estava na Câmara de Vereadores. Como é que o porteiro fala que chegou o seu Uber? Ou seja, aqui... Só que esse horário foi o horário que entrou o Elcio entra às 17h10 na Vivendas da Barra e sai em seguida com o Rony Lessa. Ou seja, nesse momento o Carlos Bolsonaro estava lá. Entendo. Então, o Carlos Bolsonaro, eu vi o vídeo inteiro, está lá, eu vou colocar o link aqui da reportagem do Nassif, para quem não leu ainda, acho que todo mundo já leu, mas vou colocar para quem não leu, ler. Porque tem o vídeo completo, eu não vou passar aqui, porque eu estou com o Nassif para explicar tudo. Já está colocado aí o link. Eu vi o vídeo e me chamou muita atenção, Nassif. Quer dizer, o Carlos Bolsonaro estava dentro do Vivendas da Barra, onde vivia o Rony Lessa, o assassino da Marielle. Daí uma coisa intrigante para mim, é que quando eu publiquei esses artigos, o Marcelo Freixo veio e tentou desqualificar. Ele falou, não era. Daí eu cobrei ele, que história que é essa? Você tem uma prova aqui? Não era o Carlos Bolsonaro, era o primo dele, o tal do índio. Mas como? O porteiro fala Carlos, e o Carlos Bolsonaro não desmente. Que história é dessa que era o índio? Depois você fica sabendo que o Freixo lá, ele se baseava naquele delegado Rivaldo Barbosa, que foi afastado depois por contaminar a investigação. Então é muito... E daí vai desdobrando. Daí você pega... Eu conversei lá com alguns delegados lá do Rio que eram contra a linha oficial das investigações, e o que eles me falam, a suspeita é que a intenção foi criar um fato que nem o Rio Centro. Como é que se cria? O Bolsonaro era contra a intervenção, a GLO, no Rio de Janeiro.
era contra. Tem link aí na matéria, aí mostrando declarações furibundas dele contra a intervenção, porque ele achava que era uma jogada, um acordo do Temer com o Vilas Boas para apoiar o Temer para presidente com o Lula fora do jogo. Então, ele era contra. Daí, você pega outros dados, investigação em cima do Rony Lessa, quando o Rony Lessa é preso. Vão no Google do Rony Lessa. O que ele estava procurando lá? Pessoas contra a intervenção. E quem que era a pessoa mais explicitamente contra a intervenção? A Marielle Franco, que assumiu uma comissão de fiscalização da intervenção. Uhum. Aí você vai juntando fatos. 2 meses depois, ou 3 meses depois, vem o Braga Neto e fala: nós já sabemos quem são os mandantes, mas não vou falar nada para não atrapalhar as investigações. 2 ou 3 meses depois. E daí o assunto morre. Braga Neto era interventor, né? Chega no final do ano, nós temos 2 cenas que fecham a questão. Uma é o Bolsonaro vai visitar o Vilas Boas, e o Vilas Boas fala, ou o Vilas Boas para o Bolsonaro, ou o Bolsonaro para o Vilas Boas, não me lembro agora, mas a gente tem lá. Não, Vilas Boas para o Bolsonaro. Um dia o país saberá o que nós conversamos. Verdade. E no começo do ano, na despedida do Vilas Boas, do cargo dele, o Vilas Boas fala: um dia esse país saberá que a democracia foi salva por 3 pessoas: Sérgio Moro, Jair Bolsonaro e Braga Neto. E o Braga Neto é indicado por um cargo mais relevante do governo Bolsonaro. Ou seja, fizeram um pacto em torno do silêncio em relação à apuração do caso. E tem mais uma frase solta aí do Raul Jungmann, que era o ministro da Justiça, falando: é gente muito poderosa que está por trás disso. Pô, os brasão são barra pesada locais. Eles têm atividade local no Rio de Janeiro. Eles não são poderosos em Brasília. Poderoso em Brasília é quem estava candidato favorito às eleições de 2018. Então, é um conjunto de evidências muito forte. Muito forte. Agora, o Quaquá é um cara interessante. É polêmico aí, aquela foto dele com o Pazuello, realmente. Mas ontem eu fui conversar com o Silvio Almeida. Esse é um outro caso que vai aparecer aí, que está envolvida a Aniele, também, que fez a denúncia contra ele. O único apoio que o Silvio recebeu, assim, de deputado, foi do Quaquá. O Quaquá é contra a injustiça. Ele é interessante. Ele deu a cara para bater aí nesse caso, mas, e a lógica. E ele diz uma informação muito importante na entrevista que ele me deu. Ele falou: no dia seguinte à morte da Marielle, teve uma reunião entre o Rony Lessa e o Carlos Bolsonaro na casa do Carlos Bolsonaro. E ele foi convocado como testemunha e disse que declarou, ou vai declarar isso aí nesse inquérito do STF. Eu não sei o que ele tem de elemento concreto em relação a isso, né? Mas é aquele negócio, não dá para dizer que foi o Carlos, afirmar peremptoriamente, foi o Carlos Bolsonaro que ordenou a morte da Marielle. Mas que ele tem envolvimento direto com as pessoas que participaram, não tem a menor dúvida. É um conjunto muito grande de evidências, né? O Nassif, me chama a atenção muito também um fato que aconteceu naquela época, assim que o Rony Lessa, que era vizinho, para quem não se lembra, né? Tem gente que nem conhece o caso, mas Rony Lessa morava no Vivendas da Barra, era vizinho do Bolsonaro, os filhos dos dois tinham namorado. No dia seguinte à prisão do Rony Lessa, só para relembrar para as pessoas, o Bolsonaro diz que, olha, tem 150 casas no meu condomínio e eu não conheço, não sei quem é esse cara aí, falando do Rony Lessa, meu filho namorou um monte de gente. Eu acho, olha, se fosse no meu condomínio com a minha filha ou com o meu filho, eu acho improvável isso. E depois, Nassif, você colocou na sua reportagem o texto da Folha de São Paulo. Bolsonaro auxiliou o Rony Lessa com atendimento médico em 2009, segundo um prontuário. O ex-presidente foi responsável por encaminhar atendimento numa associação após o ex-PM perder a perna numa explosão, né?
Então, assim, o Lessa ele foi atendido nessa ABBR através, e tem na reportagem que o Nassif coloca no site dele, a gente já colocou aí o link para vocês irem lá e olharem com bastante cuidado, isso. Tem até o prontuário, foi o Bolsonaro, quer dizer, tudo bem, pode até argumentar, eu não lembro de tudo, mas ele dizer que não tinha nada, não faz sentido, ele dizer que não sabia quem era o Rony Lessa, Zé, duas pessoas ligadas às milícias, Rony Lessa, Bolsonaro. Ambas adquirem casas no mesmo condomínio. As casas estão a 100 metros de distância. Os dois lados estreitamente ligados ao Adriano da Nóbrega, que foi morto lá na Bahia. Lá. Aliás, essas mortes aí, Adriano da Nóbrega, o Bebiano e tudo, e mais agora a revelação de que pretendiam fazer um atentado aí ao Lula, ao Alexandre de Moraes e tudo, nós não estamos tratando com pessoas normais. Nós estamos tratando com pessoas... Você pega o Adriano da Nóbrega, que era o chefe do escritório da morte lá. Esse cara, a mãe e a esposa eram funcionárias do Flávio Bolsonaro. Ele tinha uma churrascaria ou pizzaria, não sei, lá na comunidade dele, lá, que se diziam que era forma do próprio Flávio Bolsonaro desviar o dinheiro das rachadinhas. Então, e a suspeita lá é que a contratação... Uma outra coisa que o Quaquá, ele conhece o submundo lá. O Quaquá veio da favela, veio... E ele fala, essa história de que pagaram 20 milhões, isso é uma loucura. Esses caras matam por 10 mil, 20 mil reais. E a motivação dos brasão não tem nenhuma lógica. A motivação é que eles estavam com um conflito de terra para um condomínio que eles iam fazer daqui a uns 5 anos aí, e por isso vão matar a Marielle e transformar o caso num caso nacional. Ele fala, isso é impossível, qualquer pessoa que tem um mínimo de raciocínio jamais faria isso. Isso aí quem faz isso é quem se guia por impulso, e os Bolsonaros são típicos disso. Né? E você tem toda a evidência lá das brigas do Carlos Bolsonaro com Marielle. Então, você tem duas hipóteses da motivação. Uma eram as rixas diárias lá do Carlos Bolsonaro com a Marielle, que até o Quaquá fala, pode ser que algum puxa-saco ouviu e falou, vamos resolver isso para o Carlos. Ou você tinha a intenção implícita do Bolsonaro de provocar um atentado, uma morte, que nem houve no caso do Rio Centro, que era da turma dele, e criar um fato político para inviabilizar uma operação GLO que, segundo ele, visava beneficiar o Temer. Então é muito mais lógico a relação do que essa relação com os brasão. Quando você, Nassif, fala do escritório do crime, né, da Barra, esses caras estavam todos, vamos lembrar, gente, na rachadinha lá no escritório do Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual. Então, assim... Todos eles. Faz mais sentido mesmo, faz mais sentido o que o Nassif está dizendo, colocar essa dúvida, gente, porque, peraí, os Bolsonaros são capazes de tudo, eles são capazes de tudo, de uma coisa de alto grau como essa. Então, assim, o Nassif, e aí você coloca uma frase que eu vou relembrar aqui do seu texto, que você diz, é possível que quando Jair Bolsonaro finalmente for preso, desfaça-se a trama. Por quê? Porque aí ele não poderia fazer mais nada para embaraçar eventuais novas investigações? Essa é a ideia? Não, eu não acho que ele faça hoje para embaraçar, mas a expectativa, ainda que vaga, de que ele possa voltar, cala os outros. Por que não se reabre? Por que não se reabre? Por exemplo, o Supremo, no período que o Bolsonaro era presidente, passou pano para o Flávio Bolsonaro. Cancelou a investigação da rachadinha. O Ministério Estadual do Rio de Janeiro... Eu recebi na época, gozada, né? O Ministério Público Estadual do Rio lá, não sei qual foi a dele lá, mas eu recebi uma vez uma ligação do procurador-geral lá, me elogiando pela minha coragem, quando eu comecei a levantar esses fatos. Não me deu nenhuma informação adicional, mas havia um incômodo geral. A Polícia Federal, segundo o Quaquá do Rio, ela é toda bolsonarista, nós tivemos casos aí de operações da Polícia Federal contra o crime organizado
que os Bolsonaro foram avisados antecipadamente. Isso aí antes do caso do Marielle. Havia fontes dentro da Polícia Federal. Então, o que eu acho é o seguinte, houve uma passada de pano coletiva naquele período. Há ainda esse receio de que o Bolsonaro possa voltar. Aquele negócio, quando você tem uma organização criminosa, é quando cai o chefe da organização definitivamente, que abre espaço aí para... Ontem eu ouvi uma informação, não é confirmada, não, de alguém lá de dentro do governo, lá, que teria havido uma operação da Polícia Federal contra o Carlos Bolsonaro. Eu não vi em nenhum jornal isso aí e não consegui confirmar. Mas não tem como não ir. Não tem como não ir. Isso aí é uma conta que desmoraliza. O Supremo desmoraliza a Polícia Federal numa fase em que eles estão tentando retomar aí a legitimidade perante as instituições e perante a opinião pública, né?